Saudações florestais. Certamente você já ouviu alguém fazendo comparações entre indivíduos do reino dos vegetais e dos animais. Comparações dos mais diversos tipos, seja entre os mecanismos de reprodução e os mecanismos de autodefesa dos indivíduos que compõem esses dois grandes grupos. O fato é que é muito interessante se fazer isso para a gente entender, fazer um exercício de entendimento de como foi o processo de evolução dos indivíduos que compõem esses dois grandes grupos. Como é que foi o processo de adaptação ao meio ambiente dos indivíduos mais primitivos até chegar nos indivíduos que nós conhecemos atualmente. Mas será que dá para a gente fazer um comparativo entre os mecanismos de condução de nutrientes nos corpos desses indivíduos? É disso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo, que também está disponível no Florestcast, que é o podcast do Florestal Brasil. Então procura lá no Spotify, no Google Podcast ou no site florestalbrasil.com.br, que também está disponível, assim como o texto que foi base para isso aqui, que é o texto de Douglas Site Barbosa, intitulado A Relação do Xilema e do Floema com o Sistema Circulatório Humano. Quando eu falo sistema circulatório humano, eu vou tomar a liberdade de abranger isso ao comparativo com os outros mamíferos, que têm muitas similaridades nos sistemas circulatórios. Ele afirma que, assim como as células animais, as células vegetais também necessitam de nutrição. Processo esse que é feito através da condução desses nutrientes. Nos vegetais nós temos os vasos condutores, que são chamados de xilema e floema, e nos mamíferos nós temos os vasos sanguíneos, que conduzem sangue através de veias e artérias. São vasos, os 4 tipos que eu mencionei agora, são vasos que têm funções semelhantes, no entanto, transportam substâncias relativamente diferentes. No geral, o papel do sangue é oferecer energia, fornecer nutrientes às células, em trocas, através de sangue-célula ou sangue-tecido, que é o que faz o corpo ficar vivo, mantém os órgãos em funcionamento. E isso também vale para os vegetais, ocorre da mesma forma. Por um lado, nós temos o xilema conduzindo água e sais minerais, que é o que chamamos de seiva bruta, no sentido raiz, caule e folhas, que após acontecer o processo da fotossíntese é transformado em seiva elaborada, que basicamente é um conjunto de aminoácidos e açúcares que retornam para fechar o ciclo. Então eles saem das folhas, passam para o caule e vão até as raízes. É isso que mantém o indivíduo vivo. Por sua vez, nos animais nós temos as veias que levam o sangue do corpo para o coração, o sangue venoso, e, por sua vez, as artérias conduzem o sangue arterial, que já é carregado com outro tipo de gás, por exemplo, gás carbônico, um sangue com uma outra composição, que vai do coração para o restante do corpo. Então nós temos essas semelhanças, Temos 2 tipos de vaso em cada um dos indivíduos desses 2 grupos, com funções parecidas, que é a de condução, levando e trazendo elementos diferentes, de diferentes composições. Mas nem sempre os vegetais tiveram esse mecanismo de condução, tiveram esse sistema relativamente complexo de condução de nutrientes. Os indivíduos mais primitivos necessitavam de locais praticamente encharcados, com a ocorrência de muita água, ou seja, em áreas de várzea ou mesmo dentro de porções de água, para que eles pudessem ter o mínimo de transpiração e pudessem absorver o máximo de nutrientes. No entanto, para que tivessem mais sucesso, eles tiveram que passar por um processo de adaptação para poder utilizar outras áreas geográficas no planeta. Áreas onde o ar é mais rarefeito, com elevadas altitudes, com uma escassez de água, com pouco ou nenhuma presença de nutrientes em solos arenosos, solos barrentos, os mais diversos tipos de terreno. E nós podemos ver que os vegetais tiveram grande sucesso através disso. E os vegetais com maior complexidade do sistema de condução, com uma melhor forma de reter esses nutrientes no seu corpo, foram os mais adaptáveis, que são facilmente encontrados até hoje em dia. Esses indivíduos mais primitivos são encontrados até os dias de hoje. São chamados de briófitas, eles existem. São indivíduos avasculares, sem a presença desse sistema de condução mais complexo. Nós temos também os indivíduos que passaram por esse processo de adaptação e são chamados de pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que também pode ser encontrado como antófitas. Esses indivíduos formam um grupo chamados atualmente de traqueófitas. São indivíduos que já têm esse processo de vascularização bem adaptado, bem evoluído e funcionando perfeitamente nos mais diversos tipos de ambientes do planeta Terra. Então, com base nesse texto, as diferenças são os nutrientes. Eles utilizam de forma diferente. Enquanto uma produz o sangue, produz o plasma, sangue arterial, por outro lado, nós temos o xilema e o floema, que enquanto um leva água e sais minerais para passar por um processo químico, um processo fotoquímico,
e retorna com uma substância cheia de aminoácidos e açúcares, que é o que mantém o organismo vivo. Então, essas são as diferenças e as semelhanças. Uma outra semelhança é que, se a gente cortar esse fluxo de alguma forma, nós vamos perder esses indivíduos. Se nós sangrarmos um animal, os órgãos vão começar a ficar sem sangue, vão começar a passar por um processo de falecimento até o indivíduo como um todo vir a morrer. Por outro lado, nos vegetais, se nós fizermos um anelamento, nós cortarmos parte desse sistema de condução, então nós vamos ter uma perda gradativa de substrato desse indivíduo e ele também vai vir a morrer. De uma forma mais lenta, talvez, mas vai ter o mesmo fim. Apesar da gente pensar que as árvores de grande porte, por exemplo, elas estão mortas, tem muita gente que já comentou isso comigo, porque parece seco, aquilo descasca com facilidade, mas aquilo é apenas uma camada de certa forma de proteção. É um tecido morto? Sim, mas ele serve como uma camada de proteção, que é o suber, a casca das árvores. Mas ali dentro tem todos os vasos funcionando normalmente. Ali mais próximo do cerne nós temos ali o xilema, a parte mais externa temos o floema, conduzindo esses elementos de forma perfeita, em uma perfeita sincronia. Então essa é uma das semelhanças também. A necessidade desses indivíduos de ter esse sistema de circulação funcionando perfeitamente e constantemente. Perfeito? Se você tem algum comentário para falar a respeito desse assunto, deixa aqui. E segue também lá no nosso perfil no Instagram, deixa comentários, a gente sempre está postando stories, está colocando coisa no feed. Deixa comentários de pautas para a gente falar nos podcasts ou em outros vídeos, algum tema que você queira ver, ou notícias que você queira que ache interessante para divulgar Notícias Florestais, também no Florestcast, toda sexta-feira. Beleza? Um abraço a todos.